Olá você, bom dia. Quando são mais ou menos 7 horas da manhã do dia 21 de setembro de 2025, este vídeo está indo até você pré-gravado. Hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então logo mais às 9 horas, você deve estar indo para a sua igreja, assistir, participar da Escola Bíblica Dominical. Então saiba que hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Aí eu quero apresentar para você já a lição de hoje. Nós estamos praticamente terminando o nosso trimestre letivo, né? Deixa eu arrumar aqui que eu vou colocar na telona aí para você, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos praticamente encerrando essa revista do terceiro trimestre, que é a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, estamos juntos mais uma vez para ministrar esta escola bíblica dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 12, 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Texto áureo. Abre aspas. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus, o Senhor. Fecha aspas, Atos 11, versículo 20, está aí do seu lado aí nos comentários, destacado em vermelho. A verdade prática faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Eu quero fazer contigo também a leitura em classe. Eu sou Anísio Andrade da Silva, pastor, presidente do Ministério Apologético Boas Novas. É uma honra, é um prazer estar sempre com você todo domingo, entre 7 e 9 horas da manhã. Tem dia que eu mando às 9, outro dia às 7. Hoje a gente está entrando mais cedo. E a leitura em classe é Atos 11, 19 a 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o
aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Então, vocês verem que aqui começa uma obra missionária e segue-se uma obra social. Então, nós cristãos, nós, igreja, precisamos cuidar do espiritual e também do material. Então, nós fazemos o evangelismo, fazemos as missões e também nós socorremos as pessoas na medida do possível, conforme a necessidade de cada uma delas. Hoje, você vai ver que a igreja de Jerusalém, mesmo enfrentando perseguição, não perdeu sua essência missionária. Os cristãos dispersos pregaram com ousadia na cidade como Antioquia, levando o evangelho além das fronteiras de Israel. Essa expansão revela uma igreja viva, sensível à direção do Espírito e comprometida com a ordem de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Vamos refletir sobre como a graça de Deus capacita pessoas simples para grandes obras. E, assim como os primeiros crentes, somos chamados a testemunhar com coragem, fé e amor. Apresentação da lição. Objetivos. Primeiro ponto, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo ponto, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. Terceiro ponto, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Motivação. Vivemos em um tempo em que a igreja é desafiada a sair de suas fronteiras e alcançar os que ainda não ouviram sobre Cristo. A história da igreja de Jerusalém nos inspira a refletir. Temos sido uma igreja consciente de nossa missão? Estamos preparados para comunicar o evangelho a diferentes culturas e formar verdadeiros discípulos? Esta lição nos chama a agir com fé, sensibilidade e compromisso com, entre aspas, o ID do Senhor. Glória a Deus. Então, nós vamos entrar na introdução. Vamos voltar contigo aqui, nós dois aqui na tela, eu e a revista, tá? Eu já vou logo passar para você os créditos dessa revista. Ela é a revista para adultos, para a Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus, Ministério da Missão, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre. Hoje nós estamos estudando a penúltima lição, lição de número 12. A palavra-chave de hoje é missão. Introdução. Nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o, entre aspas, ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, quer dizer, sobreviera. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. E quando perseguidos, não se escondiam, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Este é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Palavra-chave para você
missão. Vem comigo, que Deus te abençoe e que você continue comigo aqui até o final dessa lição. Deixa eu dar uma organizada aqui na minha tela. Pronto. Então vamos lá. Já vamos entrar então para o tópico de número 1. Uma igreja com consciência missionária. Eu só quero que você acompanhe comigo bem atentamente. Eu não vou correr, mas também eu não vou falar muito. Eu só vou dar uma explicação para você. A gente vê nos nossos textos e contextos de estudos bíblicos 2 cidades com o mesmo nome. Só que em uma a gente usa o acento, na outra não usa. Essa cidade, Antioquia, eu estava falando Antioquia, mas é Antioquia. Tá aqui, olha, não tem acento. Deixa eu destacar aqui para você. Ó, não tem acento, Antioquia. Essa aqui está referendada aqui no início da missão da igreja. Essa fica na região de Samaria. É bem próximo de Israel, próximo de Jerusalém. Não é muito distante. E lá na Turquia, na região da Pisídia, tem outra cidade com esse mesmo nome, que já não é mais o mesmo nome, foi alterado, hoje eu não me lembro aqui de qual é o novo nome da Pisídia, e essa cidade chamada Antioquia, que aí no caso a da Turquia, da Pisídia, tem acento no O. Então é Antioquia, e essa aqui, próximo de Samaria, não muito distante de Jerusalém, nós chamamos de Antioquia. São 2 cidades bem distantes uma da outra, onde o evangelho teve muita repercussão. Dito isso, vamos então para o tópico 1, uma igreja com consciência missionária. Primeiro ponto, o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção do seu livro fazendo referência aos cristãos, abre aspas, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Fecha aspas, Atos 11, 19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Que vocês fica bem entendido que o crente que é cheio do Espírito Santo, como foi o caso dos cristãos primitivos da igreja em Jerusalém, eles perseguidos, ameaçados de morte, de prisão, eles fugiram, mas eles fugiram levando as boas novas para os outros que já estavam aprisionados no mundão, no pecado, aprisionados por Satanás. Então, eles, ameaçados de prisão e de morte, saíram a libertar pessoas aprisionadas pelo pecado, a escravatura de Satanás. Segundo ponto, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, o 19 e o 20. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma.
Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Terceiro ponto, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos haviam, entre aspas, alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Atos 11, versículo 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos, entre aspas, comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, Atos 13, 1 ao 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque, abre aspas, a mão do Senhor era com eles, fecha aspas, Atos 11, 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez parte e fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Então, profetas, apóstolos, discípulos, não importa, todos eles têm que estar capacitados, cheios do Espírito. Hoje, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, seja lá quem for, se não for cheio do Espírito Santo de Deus, nada conseguirá fazer. A igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Vamos para o auxílio bíblico teológico de Jerusalém a Antioquia da Síria. Abre aspas, alguns desses primeiros missionários cristãos foram a Antioquia, cidade cerca de 480 quilômetros a norte de Jerusalém. Sua importância política era devido ao fato de que servia como capital da província romana na Síria. Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria, tornou-se sede da expansão do cristianismo fora da Palestina e figurava significativamente nas missões cristãs aos gentios. Você confere Atos 13, 1 ao 3, Atos 14, 26 ao 28, Atos 15, 22 ao 35 e Atos 18, 22. A marcha do Evangelho não para em Samaria e Cesareia. Alguns dos missionários evangelizam tão ao norte quanto a Fenícia, o atual Líbano. Outros vão à ilha de Chipre, a pátria de Barnabé, Atos 11, 19 e 20, também Atos 4, 36. Isso significa que havia cristãos nas ilhas antes que Paulo e Barnabé pregassem o evangelho. Lá, Atos 13, do 4 ao 12. Outros missionários se aventuraram indo muito mais ao norte, à cidade famosa de Antioquia, com uma população calculada em aproximadamente 500 mil habitantes. Marshall, em 1980, página 2001. Então, essa aqui é a referência e a comunidade judaica calculada em aproximadamente 500 mil habitantes, certo? A comunidade judaica girando em torno de 65 mil durante a era do Novo Testamento. Grego, 1994, página 170, Comentário Bíblico Pentecostal Novo Testamento, volume 1, Rio de Janeiro, CPAD, 2024, páginas 687 a 688.
aqui está, então, a referência, os créditos para esta publicação. O tópico de número 2, nós vemos uma igreja com missão transcultural. Você me permite aqui só um pouquinho, deixa eu rapidinho. Eu só tomei uma água aqui, eu não gosto de tomar água na sua frente, que às vezes você pode estar sem condições de tomar água agora e ficar com sede. Brincadeira. Então nós vamos para tópico 2, uma igreja com missão transcultural. Primeiro ponto, a cultura grega, helênica. Cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Atos 11:20. Essa expressão, falaram aos gregos, está tudo entre aspas, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, entre aspas, Marcos 16:15, começou então a se cumprir. Aí dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. O segundo ponto é que a contextualização da mensagem, ou contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles, entre aspas, anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Atos 11, versículo 20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Atos 2:36, 5:42, 8:5 e 9:22. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, Atos 7:51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Confere Atos 14, 15, 26, 18 e 20. E dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Resumindo, cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder sua essência. Vamos para mais um auxílio bíblico teológico, a pregação transcultural do evangelho. Abre aspas, a maioria desses crentes dispersos pregava somente aos judeus. Versículo 19, mas alguns crentes de Chipre e Cirene dão um passo ousado e também pregam as boas-vindas
de Jesus aos gregos, isto é, aos gentios, pagãos, em Antioquia. Versículo 20. Parece que eles alcançaram Antioquia numa época posterior do que aqueles que pregavam somente aos judeus. Algo pode ter acontecido durante o intervalo para torná-los tão corajosos e revolucionários como o derramamento do Espírito Santo em Cesareia. Eles puseram em prática o que o Espírito levou Pedro a fazer com Cornélio e seus amigos. A pregação do Evangelho em Antioquia tem sucesso numérico, o qual é atribuído à mão do Senhor. Versículo 21. Quer dizer, Deus abençoa esse missionário e seu poder capacita os discípulos e trazem muitos judeus e gentios daquela cidade à fé em Jesus Cristo. O ministério de Pedro tinha aberto as portas da igreja aos gentios em Cesareia, mas a pregação do evangelho em Antioquia é o começo de um vigoroso esforço para evangelizar o mundo gentil. Fecha aspas. Comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, volume 1, Rio de Janeiro, CPAD 2024, página 688. Está aí para você os créditos. Vamos então para o tópico de número 3, uma igreja que forma discípulos. Primeiro ponto, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11, 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus, Atos 11, 23. Como um homem de bem, cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, Atos 11, 24. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito, abre aspas, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, fecha aspas, Atos 11, 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização acompanhada do discipulado. O que significa realmente, o que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. 2. Denominados de cristãos, entre aspas. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, entre aspas, Atos 1,16. Crentes, também, entre aspas, Atos 2,44, abre aspas, também discípulos, Atos 6,1. E, entre aspas, santos, Atos 9,13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela como aqueles que eram do, entre aspas, caminho. Atos 9:2, Atos 19:9 e 23, Atos 22:4, Atos 24:14 e 22. Agora em Antioquia são chamados de, entre aspas, cristãos. Atos 11:26. O termo cristãos tem sentido de, entre aspas, pessoas de Cristo, certo? Terceiro ponto, a identidade do cristão. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé, suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo, entre aspas, cristão, tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram
da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, o nome, entre aspas, cristão, aparece novamente na igreja, ou na Bíblia, em Atos 26, 28 e 1 de Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. Em resumo, a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Então você pode ver que o evangelho se espalhou rapidamente. Assim, não foi da noite para o dia, mas à medida que esses crentes eram perseguidos, eles iam se afastando de Jerusalém para fugir do castigo, mas o Espírito Santo os impulsionava para que continuassem pregando o evangelho, a mensagem do Senhor. E vocês podem ver aqui que é muito importante também o discipulado, o ensino. E depois que o crente é discipulado, é batizado e ingressa no rol de membros da igreja, isso se faz depois que ele já está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja espiritual. A partir de aí nós precisamos preparar essas pessoas para serem obreiros. Então é isso que nós vamos fazer agora em 2026, se Deus assim o permitir. Eu já estou preparando aqui um seminário básico para formação de obreiros aqui na nossa igreja local, né? Aqui no condomínio residencial Asa Branca. O curso vai ser gratuito, nós vamos, apenas os alunos vão precisar contribuir com questões de certificado e talvez alguma cópia que ele precise, né? Mas nós vamos fornecer o material todo em PDF, né? Eu já estou bem adiantado na preparação e nós vamos dar continuidade a esta obra missionária que é preparar obreiros. Já fizemos discípulos, agora vamos preparar obreiros. Esses obreiros é que, porventura, serão os meus substitutos, né? O pastor que não forma o seu substituto é um pastor sem visão de reino, sem visão espiritual. Então, já estou preparando os meus possíveis substitutos. Amém? Então, logo mais à noite, teremos o nosso culto de ceia do Senhor, uma bênção. Agora, daqui a pouco, às 9 horas, nós vamos estar com o nosso obreiro irmão Amadeu, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, esse mesmo conteúdo que eu estou levando para você online, você que reside longe da sede do nosso ministério. Então, para que você não fique sem esta palavra maravilhosa, eu estou colocando 2 horas antes no ar, para que você possa também ser participante desta graça de ouvir a palavra de Deus, esse estudo maravilhoso. Então, eu quero concluir aqui dizendo para você que nós aprendemos com a providência de Deus, que Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-lo. Então, a questão é essa: se você realmente deseja servir a Deus e se você realmente quer fazer a obra de Deus, então há de haver uma capacitação por parte de Deus. Deus envia o seu Espírito e Ele capacita você para fazer a sua obra. Eu já estou encerrando aqui aos 35 minutos. Eu não gosto de vídeo muito longo, né? Ele cansa as pessoas. Então eu quero só pedir para você que
Lembre-se que o nosso ministério é novo, é pequeno, nós estamos ainda passando por dificuldades financeiras, estamos trabalhando pela fé, né? E está aí o nosso Pix, CNPJ da igreja, e tem também o QR Code. Se você se sentir tocado por Deus, ou se o seu coração de alguma forma se abrir e você confia nessa pessoa que vos fala, pastor Anísio Andrade da Silva, eu sou funcionário público aposentado, eu não dependo da igreja, muito pelo contrário, muitas vezes a igreja depende de mim para ajudar. Sou um dizimista, sou ofertante e eu quero que você também faça isso, nos ajudando. Se você você tem a sua igreja matriz onde você congrega, então o seu dízimo você entrega lá. Mas se você puder dar uma oferta para nós, por menor que seja, nós vamos ficar muito felizes e vamos dar uma melhorada tanto aqui no nosso estúdio como nas nossas dependências onde nós congregamos, cultuamos ao Senhor. Nós estamos precisando de muitas coisas, dentre elas equipamento de som, computador, essas coisas todas. Mas nós vamos levando aí. A gente não vai parar a obra por falta de recurso, não. Os recursos virão à medida que Deus for abrindo as portas e para isso eu espero poder contar com você. Um abraço para todos que me assistiram agora nessa estreia, nesse domingo, dia 21, pela manhã, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Lembra isso para o seu professor, quando você estiver logo mais na igreja, assistindo a escola dominical. Lembra para ele, olha, mestre, hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos homenagear, né, esse evento tão maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Eu estou indo, agradecendo a você pela companhia, você que está assistindo agora, num horário diferente. Tenha uma boa tarde, uma boa noite. A qualquer horário, Deus possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Shalom Adonai.